Cadê os homens da casa? Isso aí, com mais força, com mais intensidade. Você tem percebido, irmãos, que está uma crise, está uma escassez de homem terrível? Está faltando homem. Dá uma olhadinha, vê se tem homem aí do teu lado aí. Encontrou algum, irmãos? Você encontrou algum homem? Você é um privilegiado, você é uma privilegiada por ter visto um homem. Está raro o negócio, irmãos. Nós temos muita gente, mas poucos homens. É uma crise. E esse mês de agosto, o Senhor nos direcionou então a tratarmos de um assunto tão importante que é a hombridade. São os valores do homem na sociedade, os valores do homem na casa, os valores do homem como um pai, como um filho. E hoje eu vou trazer o valor do homem como um líder na sua casa. E eu quero abrir a Bíblia com você e ler um texto áureo, né? Eu acredito que seja um texto áureo da liderança de uma casa, que se encontra em Josué, capítulo de número 24 e o verso de número 15. Livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Dai-nos sabedoria para transmiti-la com sabedoria aquilo que o Senhor deseja para nós. Usa-nos como canais de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é liderando a sua família com coragem. E Josué é um ícone, né, no que tange a liderança. Eu aprendo muito com esse homem. Liderança, Deus estabeleceu o homem para ser o líder da sua casa. Gente, sabe o que é isso? Isso é um privilégio, é uma dádiva. Falar sobre liderança é um dos maiores desafios para nós nesse tempo. Afinal, estamos vivendo uma crise de identidade masculina. Um dos maiores desafios desse tempo, então, é preparar a próxima geração de homens e mulheres que sejam comprometidos com os valores do reino. Mulheres que assumam a sua responsabilidade de conduzir a sua casa e o seu lar e os seus filhos ao conhecimento do verdadeiro Deus. E quando eu falo de mulheres, eu estou falando é a próxima geração. Homens, nós temos a responsabilidade de ser um exemplo para a próxima geração de mulheres, ser um referencial para elas. Segundo, homens que sejam maridos comprometidos com a sua esposa e ensine os seus filhos a serem homens de verdade. Ou seja, o homem ele tem o papel de ser um líder da sua esposa e ensinar os seus filhos a serem líderes de verdade, não apenas ser do sexo masculino. Uma criança nasce com o sexo masculino, mas ela aprende a ser homem. E é nosso papel como homem ensinar os nossos filhos a serem homens e homens de verdade. Aqui vai um conselho para vocês, mulheres. Ensine os seus filhos os valores de um homem de verdade, porque essa nossa geração tem homens escassos no seu papel de liderança, como um homem de verdade, homens que são mais ou menos. Então é nosso dever, assim como Josué, em seu último ato público, como chefe da sua família, temente a Deus, ele lançou o desafio: vocês escolham hoje a quem vocês irão servir, mas saiba, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, ele respondeu pela sua família, ele respondeu pela sua casa. Quero fazer uma pergunta para você: quando há uma questão na sua família, quem responde pela sua casa? Quem responde pela sua família? É o seu filho?
É a sua filha? É a sua esposa? Ou é você? É uma responsabilidade, é a nossa responsabilidade, aprender como Josué. Ele já havia feito a sua escolha por si próprio e por toda a sua casa. Esse é um papel de um homem, é liderar a sua casa. É nosso dever construir lares estáveis, tementes a Deus e abençoados. Nosso papel. É muito triste quando você vê mulheres, olha só, mulheres que oram, mulheres de joelho, filhos de pé. Irmãos, isso é lindo, isso é bonito, mas esse é um papel que a mulher assumiu porque o homem fracassou nessa área. Deveria ser nosso papel, Mauro, ser o homem que ora pela família, mas como nós fracassamos, a maioria dos homens tem fracassado nessa área. Eu posso fazer uma pergunta básica para você: quanto tempo você gasta orando pela tua família? Quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta orando pela tua esposa? Quanto tempo você gasta orando pelo teu lar, pelas tuas conquistas? Na grande maioria, irmãos, nós nem gastamos tempo com isso. Nós julgamos que estamos muito cansados, fadigados, e então sobrecarregamos as nossas esposas. E eu quero dizer algo para você: liderar não é coisa para fraco. Vira para o teu irmão e fala isso para ele assim: liderar não é coisa para fraco. Jovens, aprendam uma coisa, vocês que futuramente estarão escolhendo, sabe, montando a sua estrutura familiar, a sua própria estrutura familiar. Vocês que terão uma esposa, vocês que terão filhos, aprendam algo especial nessa noite. Vocês precisam ser homens de verdade, ser homem agora enquanto jovem, e a fazer escolhas sábias, e entender que liderar uma casa não é coisa para fraco. Se você é um homem fraco, nem namore. Pegou a visão aí, varão? Cadê os jovens da casa? Estou falando, irmão, está uma escassez de homem nessa geração. Tá brabo o negócio. Eu pensei que ia sair um urra. Cadê os jovens da casa? Lá de casa é o melhorzinho um pouco. Irmãos, precisamos assumir já agora a nossa responsabilidade como homens. Aqui vai um segredo para vocês, meninas: não casem com meninos. Não se relacione com bebês, filhinho de mamãe. Quando forem se relacionar, se espelhem, procurem um homem de verdade. Homem que te dê sombra, homem que te proteja, homem que seja para você uma estrutura, sabe? É alguém que vai te dar firmeza e vai te dar segurança. Porque a gente às vezes, eu tenho ouvido alguns casais reclamando do marido. Irmãos, olha, é terrível você reclamar do marido, mas você escolheu mal o teu marido. Você casou com um bebê, uma criança, um bebezinho que reclama em pagar a conta de luz. Se ele reclama de pagar a conta de luz, não case. É bebê ainda, tem que aprender a ser homem. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se você já casou com uma criança, a mãe dele ensinou ele a ser uma criança, cabe a você ensinar ele a ser um homem. Tem mulher aqui na casa? Diga amém. Irmãos, devemos conversar com a próxima geração com muita sabedoria, porque se nós falharmos, o mundo sofrerá, irmãos, a consequência disso. Nós não podemos falhar em liderar a nossa casa. Precisamos aprender a ter o respeito da nossa família, como Noé teve o respeito dos seus filhos. A ser um grande líder, como Josué foi um grande líder para a sua casa e para todos ao seu entorno. E a exercer um bom sacerdócio, como foi o caso de Filipe de Cesareia. Exerceu um excelente sacerdócio como homem de Deus. Agora, para tal, segura essa aí, primeiro ponto: precisamos de liderar com responsabilidade. Como é que eu devo liderar? Com responsabilidade. Vamos repetir a palavra responsabilidade. Deus deu ao marido o privilégio de liderar a sua casa.
Mas como todo privilégio implica responsabilidade. O homem é como um sacerdote espiritual da sua casa. E um dia ele vai ter que prestar contas pelo que ele fez, os investimentos que ele fez ou deixou de fazer. Irmãos, eu tenho me sentido, nessa incumbência de despertar você a ser o líder da tua casa, a ser um homem de verdade. Porque um dia, como um sacerdote, nós teremos que apresentar a nossa família para Deus. E como vamos apresentar essa família? Desestruturada, arruinada, quebrada, infeliz, ou uma família alegre, vitoriosa, de homens valentes, de mulheres, fortes, de mulheres de verdade, irmãos, porque eu acredito que uma mulher de verdade, ela tem o teu caráter tão bem estruturado, que ela não tem dificuldade de submeter ao seu marido. Agora eu quero dizer algo para vocês. Eu acredito que um homem bem estruturado, psicologicamente bem firmado, ele não tem dificuldade de amar a sua esposa e de dar a sua vida por ela. O que está havendo hoje é uma crise, porque os homens não são capazes de dar a sua vida pelas suas esposas, e as mulheres estão com dificuldade de submeter aos maridos meninos, bebês. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava, agia e pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Tem tempo de ser menino, mas tem tempo de crescer. Está do lado de algum homem aí? Pode ser um homem de 12 anos. Fala para ele assim: há tempo de ser menino. Fala assim: mas há tempo de crescer. E entenda, todo líder é responsável pela provisão das necessidades físicas. Irmãos, isso aqui é importante para nós. Necessidades físicas, é papel do homem prover, dar suporte, nas necessidades físicas. Só isso não, físicas, emocionais e espirituais. Não é só física, não. Tem homem que ele acha que só pagar a conta de luz resolve. Irmãos, pagar a conta de luz é o meu papel, mas eu preciso ter também um provedor, emocional da minha esposa. Eu não posso deixar a minha esposa desamparada, a ponto de dar atenção ao padeiro, ao açougueiro, ao colega de trabalho, ao parceiro que anda de ônibus ou de trem com ela, porque eu não supro as suas carências emocionais. É papel do homem prover, os recursos da sua casa para suprir as necessidades físicas, as necessidades emocionais, e aqui vai a terceira, as necessidades espirituais. Nós precisamos ser um líder espiritual da nossa casa também. Você está entendendo como o papel do homem é um papel extraordinário? Mas também somos responsáveis pela educação e disciplina dos nossos filhos. Os filhos, irmãos, eles são meio loucos, mas diz a Bíblia que a vara, ela tira a loucura das crianças. Vara fala de correção, disciplina, e é nosso papel disciplinar os nossos filhos para que eles não sejam loucos. Ou você acha que alguém que empina uma moto, é alguém são, irmãos? O que faltou aí, vara? Vocês estão entendendo? Pode dizer um amém? Amém. Tem muito louco hoje porque faltou vara ontem. Nós não podemos deixar, irmãos, que a próxima geração seja uma geração de loucos. Então é papel do homem prover as necessidades físicas, emocionais, espirituais, mas também suprir pela educação e disciplina dos seus filhos. Irmãos, ser homem, irmãos, não é só ter o órgão genital masculino e dizer eu sou homem. Não, irmãos, você tem que ser um bom líder. Você tem, eu só tenho 12 anos. Já aprenda a liderar com 12 anos. Lidere os seus amigos, ou os seus amiguinhos te lideram. Tem muita criança passiva. Quantas dessas crianças fumaram um cigarro de maconha? Por quê? Porque não aprenderam a ser homem, a dizer não. Uma das coisas que o homem precisa aprender é dizer não. Então o que está faltando é liderança. Mas por que estão falhando? Porque falhou na matriz.
O homem e a mulher ensinam a próxima geração a serem homens e mulheres de verdade. Meninas escolhendo mal. Mas por que estão escolhendo mal? Porque não foram ensinadas a fazer boas escolhas. Eu não consigo entender uma menina, uma princesa, sabe? Alguém linda, capaz de se relacionar com alguém que não tem sombra, irmãos. Não dá futuro. Você vê ali, não tem futuro. Mas elas se relacionam, elas se entregam ao amor apaixonado, porque são inconstantes, não têm firmeza emocional, porque não aprenderam isso dentro de casa. Nós estamos falhando e precisamos ensinar a próxima geração a serem homens e mulheres de verdade. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. E aí vai algo muito especial para você, homem. Você precisa amar a sua esposa como um provedor, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem muito homem que fala que ama. Falar não basta, você precisa demonstrar tal amor, porque amor não é apenas um sentimento. Eu disse que amor não é apenas um sentimento. Amor é uma atitude, é uma decisão com atitudes. Muitas vezes o marido tem uma ideia equivocada de liderança, chegando a abusar dessa sua autoridade. A sua liderança, então, precisa ser baseada no exemplo de Cristo. E como ele liderou, a liderança dele foi uma liderança servil. Como é que nós homens devemos liderar a nossa casa? Servindo a nossa casa, servindo a nossa família. Entretanto, o homem deve sempre se lembrar que bons líderes, aprendam isso, bons líderes são, antes de tudo, bons seguidores. Quero aproveitar esse gancho aqui e dar uma dica para vocês, meninas que estão na pista. Vocês que estão na pista, vou dar uma dica para você. Observa esse pretendente que você diz assim, é o homem da minha vida. Observa ele, observa como ele se comporta com as suas irmãs. Observa como ele se comporta com a sua mãe. Observa como ele se comporta com a sua família. Se ele é bom filho, se ele é um bom irmão, se ele é um bom, se ele é alguém responsável dentro da sua própria casa, olha, já tem meio ponto garantido aí, porque ele provavelmente vai ser um bom marido também. Agora, se ele trata mal a sua esposa, a sua mãe, se ele trata mal as suas irmãs, fique certa disso, 100% certa, ele vai tratar mal você também. Aprenda, irmãos. Vocês mulheres que já têm uma certa idade, já deveria ter casado e não casou, vai um conselho para você também. Eu conheci ele já casou 3 vezes, mas não deu certo não. Eu vou dizer uma coisa, errar uma vez é humano, errar 2 é desumano. O problema não foi as mulheres não, o problema pode ter sido ele. Então cuidado com a sua relação. E eu vou dizer aqui mais, existe hoje uma estatística que cerca de 50% dos casamentos, eles que são feitos com muita pompa, eles acabam sendo desfeitos um pouco tempo depois. 50%. Agora, sabe qual é o percentual de divorciado? Divórcio entre divorciado, 73%. De cada 100 divorciados casados, 73 já voltam a separar novamente. Então, escolha bem onde é que você vai amarrar. Escolha bem o toco onde você vai amarrar o seu burro. Fica a dica. Tem alguém comigo para dizer amém? Eu sei que o negócio aqui está meio indigesto para alguns, mas fica atento a isso. Segundo, aí vai um outro conselho. Não seja um líder passivo. Então eu preciso liderar com responsabilidade e eu não posso liderar de forma passiva. Irmãos, é terrível você ser liderado por alguém passivo. A pior coisa que tem é quando uma esposa está casada com um homem passivo, namorando um moleque passivo. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da tua vida.
Não se relacione com alguém passivo. E se você está casado, seja homem de verdade. Assuma as rédeas da tua casa. Porque é terrível a passividade do homem. Desestabiliza e desestrutura a liderança da casa. Deus chamou você para liderar a tua casa, homem. Cadê os homens da casa? Oh, irmãos. Mas com a passividade, a mulher às vezes é obrigada a assumir papéis que Deus não deu a ela. Mas elas acabam assumindo pela ausência do homem, irmãos. Pela passividade do homem. Então, homens, não sejam passivos. Infelizmente, muitos maridos não assumem a sua responsabilidade como líder, o que acaba sobrecarregando a esposa. É difícil, né, para uma esposa seguir quando não há ninguém liderando. Irmãos, ela precisa de alguém. Na Bíblia eu não lembro do nome da esposa de Josué. Eu acho que nem é citado o nome dessa mulher. Mas que orgulho para essa mulher ter um homem de verdade como seu marido. Que, sabe, marido que dá sombra. Um homem que é capaz de dizer, olha, vocês escolham quem vocês vão fazer, o que vocês vão fazer. Mas sabe de uma coisa, eu e a minha casa, eu, a minha esposa e os meus filhos, nós serviremos ao Senhor. Não havia passividade na liderança de Josué. Então Deus quer que nós sejamos líderes com responsabilidade, sem passividade. Deus confiou a você, homem, a liderança da sua casa. Agora vai uma dica especial. Terceiro tópico, o homem precisa liderar com amor. Irmãos, aqui está algo especial, eu aprendo com Jesus isso. Ele havia tanto amor na forma como Jesus liderava. Havia algo tão especial na liderança de Jesus. Uma liderança servil e amorosa, que não havia dificuldade para segui-lo. Não havia dificuldade. Nós precisamos ser comprometidos com o amor. Aí eu vou dar uma dica para você que é pai. Pai é aquela mulher que assume o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Lidere com responsabilidade. Lidere sem passividade, mas lidere com amor. Eu sei que é difícil para você assumir esse papel duplo. Você deveria ter um parceiro do teu lado, você deveria ter alguém que lhe ajudasse. Mas, infelizmente, algumas coisas aconteceram que não te permitiu ter um homem do seu lado. Então, peça ao Senhor, Senhor, eu não tenho um homem de verdade do meu lado, mas seja o meu homem. Fala com Deus isso. Senhor, seja o meu homem. Me oriente, me guie, me dê cobertura, me dê proteção, me dê segurança. Toda mulher precisa de um homem de verdade. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia não manda a mulher amar o homem. Ela não manda a mulher, ela exorta a mulher a amar o marido. Porém, o marido é advertido a amar a mulher. E como é esse amor, pastor? É amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que eu digo isso? Porque tem homens que se voltam com facilidade ao sucesso profissional. A busca dele, a preocupação dele é as conquistas. A sua prioridade, então, é a conquista, é o sucesso, e acaba negligenciando o compromisso maior, que é com a família. Nosso maior compromisso, homem, eu quero dizer algo para você, o seu maior compromisso é com a tua casa, é com a tua família. E você precisa amar enquanto lidera a tua família. Assuma essas rédeas, mas não seja um líder bruto. O homem precisa cultivar o amor pelas suas esposas. Mulheres, diga assim, amém. Vocês estão meio fraquinhas, né? Mas vai pegar esse negócio, vai pegar. Tu imagina, irmãos, uma mulher que é amada pelo marido. Cadê as mulheres aí, amém? Mulheres, Deus quer que você seja amada pelo seu marido. E maridos, Deus deu a você a responsabilidade de amar as suas esposas. O homem, então, precisa cultivar o amor pela esposa.
se empenhar e se esforçar para praticar esse amor a fim de agradá-la. Por sua vez, a mulher, ela vai retribuir esse amor. Não há dificuldade para uma mulher se entregar para um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Tem muito homem reclamando: a minha esposa, ela não sabe o que é ser submissa. Vou fazer uma pergunta para você, homem: e você sabe o que é amar como Cristo amou? Cristo amou a ponto de dar a sua vida. Se Ele foi capaz de entregar a sua vida por amor, eu preciso também amar a minha esposa a ponto de me entregar em amor a ela. Me entregar a quê? À morte, se necessário. É dar a minha vida de verdade. Então o homem precisa amar. Isso quer dizer que você tem que ser um guerreiro com uma arma numa mão, para defender a tua família, e com uma rosa na outra, para entregar a sua esposa. O homem precisa ser carinhoso com a sua esposa. Quantas vezes você diz eu te amo para a tua esposa? Mulheres, quantas vezes você ouve eu te amo do seu marido? Ou você é aquele líder que fala assim: eu já pago as contas. Eu já pago as contas, é forte. Nós precisamos amar, irmãos, e falar. Uma das linguagens do amor é a fala. Tem mulher que precisa ouvir eu te amo. Não se canse, não canse de dizer eu te amo para a tua esposa. Isso é lindo, irmãos. Daniele, quantas vezes você ouve eu te amo? Não fala, não fala. Você precisa ouvir, mulher precisa ouvir eu te amo. Camila, quantas vezes você ouve o teu marido por dia eu te amo? Irmãos. Talita, e aí, quantas vezes você ouve eu te amo? Vanilda, quantas vezes você ouve por dia assim, eu te amo? Eu quero dizer algo para vocês. Se vocês não estavam acostumados a ouvir, vocês vão passar a ouvir a partir de hoje. Amém ou não amém? Obrigado aí. 2 pessoas falou amém. Uma moto, né? Por quê, pastor? Eu preciso amar, porque quando a mulher se sente amada, valorizada e apoiada, ela tem mais facilidade de se colocar ombro a ombro. Irmãos, a mulher ela não é maravilha não, mas ela é, irmãos, uma potência. É por isso que a Bíblia fala, quando o homem casa com uma mulher, ele encontrou uma joia de grande valor. Uma mulher que está ombro a ombro, é uma parceira, uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que lhe corresponde, alguém que lhe promove, alguém que lhe ajuda. E ter um homem que dá cobertura, que promove, que auxilia, irmãos, ela vai se sentir segura para ser tudo que ela precisa ser. E eu quero dizer algo para você, homem: se você fizer essa mulher brilhar, você será recompensado por isso. Obrigado, irmão. Entendeu? Aleluia. Uma hora pega, André, uma hora vai pegar. Nós precisamos amar as nossas esposas. Meninas, não se relacione com alguém que não diga que te ama. E eu vou dizer uma coisa, mas também não se relacione com alguém que acabou de conhecer e já diga que te ama. O amor não é barato. O amor é caro. O amor não é só um sentimento, o amor é uma decisão. E eu vou dizer, alguns relacionamentos começam com paixão. Paixão é um fogo avassalador. Paixão é poderosa, não podemos negligenciar o poder da paixão. Mas a paixão precisa dar lugar ao amor o mais rápido possível. Porque quando a paixão ela acontece, é o fogo que avassala tudo. Ela precisa dar lugar ao amor que a tudo suporta. Oh, irmãos, o amor é poderoso demais. Então o amor precisa ser cultivado por nós homens. Aqui vai uma dica para vocês, mulheres: ensine os seus filhos. Cadê as mulheres da casa? Não fala urra não, tá, irmãos? Cadê as mulheres da casa? Amém, tá bom, muito bom. Mulheres, ensine os seus filhos a serem homens que amem.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem com amor, como Cristo amou a igreja. E homens, seja um exemplo para os seus filhos de amor. Porque se você amar o seu filho como Cristo, nos ensinou, eu vou dizer, você será uma referência extraordinária. Se a sua filha se sentir segura no seu colo, ela não vai se entregar ao colo de nenhum moleque. Ela não vai se deliciar em colo de ninguém, porque ela tem segurança dentro de casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas. Menino carente é falta de homem dentro de casa. Ele não aprendeu a ser homem. Meninos, não sejam carentes. Não seja bobo, seja homem de verdade, aprenda isso. Ah, mas eu não tive uma referência. Cole com alguém que seja homem de verdade. Começa a andar junto com o homem. Como já foi dito desse altar, você é o somatório das pessoas com as quais você anda. Se você andar com um pardal, você vai aprender a ser igual a um pardal. Se você andar com uma galinha, vai aprender a ser igual a uma galinha. Mas se você andar com uma águia, você vai voar tão alto quanto uma águia. Comece a andar com homens de verdade. Procure homens para ser um referencial para você. Talvez você não consiga encontrar dentro de casa um referencial masculino. Procure um referencial masculino na sua liderança, nos seus pastores. Existem homens de verdade ainda nesse mundo. Ainda existem homens de verdade. Então aprenda, se espelhe. Meninas, então quando vocês forem namorar, vai uma dica para você. Verifica se ele é aquele tipo megalomaníaco da carência. Precisa ser homem de verdade. Quando a mulher se sente amada, valorizada e apoiada, tem mais facilidade de se colocar ombro a ombro ao lado do seu marido. A interação da liderança do marido e a submissão da esposa cria uma dinâmica, extraordinária no casamento. E dessa maneira o homem então se torna um modelo afetivo para os seus filhos. Modelo afetivo. Quero falar sobre duas palavras parecidas, mas que são distintas. Existem homens que são modelos efetivos, mas não são modelos afetivos. Efetivo é aquele homem que é o que banca, que paga, que levanta cedo, que vai trabalhar. E muitos de nós aprendemos a ser homem dessa forma. Eu aprendi a ser homem com um homem que era um líder efetivo. Um pagador de conta, apenas um cumpridor dos deveres. Nunca tive 10 minutos de conversa, olho a olho, mano a mano, com a pessoa com o homem que me ensinou a ser homem. Eu não aprendi a ser um homem, com afetividade com ele. Ele era um péssimo exemplo. Minha mãe era uma mulher carente na parte afetiva, super mega carinhosa. Meu pai super mega grosso. Era a sua natureza, ele também aprendeu dessa forma. Ele aprendeu dessa maneira e ele reproduziu isso em nós. Mas eu não aceito que a minha geração, eu passe isso para os meus filhos. É por isso que eu digo para minha esposa, aproximadamente umas 50 vezes eu te amo, por dia. Não tenho dificuldade de dizer eu te amo, de declarar isso olho a olho para ela, de fazer declaração de amor diária para minha esposa. Não tenho dificuldade. E sabe o que é legal isso? Os meus filhos veem isso. E os meus filhos também não têm dificuldade de dizer eu te amo. Meus filhos falam para mim, eu te amo, paizão. Meu pai, eu te amo. Papai, eu te amo. Depende da faixa etária. A linguagem muda, mas a expressão muda, mas o desejo é o mesmo. Não tem dificuldade. Mas sabe o que mais me impressiona? Não é o meu filho dizer que me ama, é o meu filho dizer para o irmão dele que o ama. Nós precisamos, ser um exemplo dentro da nossa casa, porque é assim que Deus quer que a gente seja.
uma referência, sabe, amável para a próxima geração. O que Deus mais quer não é ouvir: ah, Deus, eu te amo. Sabe o que Deus ama ouvir? É você falar assim: Anderson, eu te amo. É amor entre irmãos, é o amor filéos. Nós precisamos exercer o amor filéos. É o amor entre irmãos, irmãos na fé. É o amor, sabe, que é capaz de se voluntariar por outro. Mas também esse amor, ele precisa ser exercido dentro da sua própria casa. No amor estorge, é quando o Isaac fala para o João e o João para o Isaac: eu te amo. Nós precisamos ser uma referência, irmãos, para os nossos filhos. E eu já oro para o futuro dos meus filhos. E eu ensino meus filhos a fazer boas escolhas. E eu posso garantir para vocês, vai ser difícil o negócio. As meninas vão ter que melhorar um pouco. Porque eu estou ensinando o homem a ser homem. E aí eu quero dizer algo especial aqui. Os pais precisam ensinar as meninas a serem mulheres de verdade. Sabe o que é uma menina de verdade? Daisy, você que é mãe? É uma menina que arruma a cama quando levanta. Porque os meus arrumam. Eles vão ter dificuldade de casar com uma menina bagunceira. Sabe o que é uma menina de verdade? Acaba de lavar a louça, acaba de almoçar, vai lavar a louça. Por quê? Porque eu ensino meu filho a lavar a louça. Eu vou dizer uma coisa: os meus filhos não vão casar para ser empregado de ninguém. Porque eu também vejo muitas famílias, e eu já tratei de alguns casais nesse ponto, onde o cara chega do trabalho e a louça tá, sabe, a pia cheia de louça. O cara trabalha fora e tem trabalho porque a menina fica o dia inteiro vendo televisão. Oh, irmãos, que é isso? Não tem relacionamento que sobrevive isso não. Então, enquanto eu ensino os meus filhos a serem homens de verdade, vocês ensinem as suas filhas a serem mulheres de verdade. Porque essa união vai dar bom. Vai dar bom. Aprendam a serem mulheres de verdade. Mas elas aprendem aonde? É dentro da casa. Mas quando o homem falha, a mulher fica sobrecarregada. Uma mulher sobrecarregada não tem tempo para se dedicar à sua filha, para ensinar ela a fazer uma comida, a lavar uma louça adequada. Não tem tempo para acompanhá-la. Por quê? Porque ela está sobrecarregada fazendo algo que não foi chamada para fazer. Quando o homem não assume o seu papel de líder, sobrecarrega toda a estrutura familiar. Irmãos, isso é grave. Isso é terrível. Tem mulher que não tem tempo de ensinar as suas filhas a serem mulheres. E aí são meninas, princesinhas, tem tudo. E quando não ganha o celular que queria, ela se corta com gilete. Ela faz pirraça no shopping center, porque não aprendeu dentro de casa a ser uma mulher de verdade. São meninas mimadas. Ai do homem, coitado do homem que se relacionar com uma menina dessa. Porque ela não aprendeu dentro de casa, não vai aprender. E vai dar sequência a essa estrutura depois, com os seus filhos também. Você está entendendo? Quando o homem não assume o seu papel de homem, ele sobrecarrega a estrutura. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu não posso sobrecarregar a minha esposa. Mulheres, bota a mão no peito e fala assim: eu não posso atrapalhar a liderança do meu marido. Agora, jovens, bota a mão no seu peito e fala assim: eu não posso deixar que a minha geração seja estragada. Porque o que está havendo hoje, irmãos, a nova geração está sendo estragada pela cultura do momento, desse movimento feminista, desse movimento que, sabe, ultra mega valoriza a mulher. Valoriza em que sentido? As mulheres que pensam iguais a ela, porque se pensar diferente não são valorizadas assim. Nós temos vivido um tempo de inversão de valores. Mas por quê? Porque homens estão falhando dentro de casa. Seja o líder que a sua família precisa. Eu concluo, precisamos aprender com Josué, no qual a sua afirmação pública
ela autenticou a sua convicção de que, uma vez que ele deixasse esse mundo, sua família sobreviveria estruturada nos princípios decorrentes dos valores que lhes havia sido passado durante toda a sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Vocês podem ficar tranquilos, mesmo quando eu morrer, a minha família sobreviverá. Nós precisamos ensinar a nossa próxima geração a serem homens e mulheres de verdade, para que Cristo seja glorificado, para que tenhamos homens comprometidos na igreja, como homens de verdade, pastores comprometidos com Deus e com as ovelhas, homens de verdade, para que tenhamos homens de verdade na política, para que tenhamos homens de verdade, sabe, na saúde, para que tenhamos homens de verdade na segurança, para que tenhamos homens de verdade na medicina. Irmãos, nós precisamos de homens. O mundo está carente de homens, e nós não podemos falhar com a próxima geração em deixar maus exemplos de homens para gerações vindouras.